Abra a tua Bíblia, por favor, no livro do Gênesis. Glória a Deus. Você capricha, hein? Vocês gostam de botar a gente fazendo careta. Glória a Jesus. Antes de nós fazermos leitura do texto, Gênesis 41, não falei o capítulo, você vai dar uma olhada para essa pessoa bonita de olho verde que está aí do teu lado. Pode olhar com força. Quem olhou diz amém. Com muita autoridade de Deus, vou te liberar um conselho. Olha bastante, arranca o sorriso dela ou dele, porque eu já vi que tem cantina, né? Então tu fica atento, né? Vai que rola uma pizza depois, né? Então fica atento aí, quando a palavra for liberada, libera com autoridade. Quem olhou diz amém. Com a autoridade de Deus que eu sei que você tem, eu estou brincando, mas eu sei que a igreja está munida de autoridade. Com muita autoridade, vira novamente para essa pessoa bonita que sorriu para você aí. Você vai dizer assim, olha, mantenha-se íntegro até que ele venha. Quem conseguiu entender o que foi liberado? Vamos fazer agora com maior ênfase, com maior autoridade? Vamos olhar de novo e liberar essa palavra? Mantenha-se íntegro até que ele venha. Pode liberar. Venha o que vier, aconteça o que acontecer. Aí eu libero algo que eu amo liberar. Tem graça de Deus derramada sobre a tua vida. Dá para se manter em santidade. Quem pega a palavra? Gênesis capítulo de número 41, versículo de número 32. Quem localizou diz amém. O sonho de Faraó foi dúplice. Diga forte comigo, dúplice. Porque a coisa é estabelecida por Deus. Grita forte, estabelecida. E Deus se apressa a fazê-la. Diga forte, pressa. Deus tem pressa. Mais uma vez para você tomar o teu assento, grita mais uma vez, dúplice. Estabelecida. Pressa. Podeis tomar teu assento. Esse texto que o Espírito Santo soprou no meu coração para essa noite, é uma palavra que, de forma muito rica, vem alimentando meus dias. E cada vez que medito nesse texto por esses dias, o Senhor tem revelado algo novo, e sempre vai ser assim, porque é dessa forma sempre que acontece com a palavra, sempre tem algo novo para nós. E o Espírito do Senhor me conduziu a esse texto, quando, analisando a proposta de vocês para esses dias, e orando também ao Senhor, o Senhor me conduziu a essa palavra. Por isso eu pedi a você para liberar para quem estivesse do seu lado, dizendo que dá para se manter íntegro, dá para se manter em santidade, até que ele venha. Esse texto, quando eu volto um pouquinho à leitura, a partir do capítulo de número 37, é quando pela primeira vez a Bíblia faz menção de um moço muito conhecido entre nós, um moço chamado José. A partir do capítulo de número 37, quando nós observamos os primeiros versículos do capítulo 37, nós vamos encontrar exatamente a Bíblia dizendo dessa forma. A Bíblia falando que estaria anunciando, no versículo 2 do capítulo de número 37, é dessa forma que a Bíblia diz: esta é a história de Jacó. Para quem não sabe, Jacó é pai de José, esse moço muito conhecido entre nós. Só que eu me prendo a um detalhe do capítulo de número 37, porque a Bíblia inicia dessa forma: esta é a história de Jacó. Sendo José da idade de 17 anos, isso aqui, pastor,
quando eu parei na minha casa para observar, me despertou a atenção. Porque a Bíblia está dizendo que ela estaria narrando a história de Jacó. Mas logo na sequência, a palavra começa a falar de José, fazendo menção que José tinha 17 anos. É exatamente isso aqui. Quando a Bíblia fala de José pela primeira vez, esse menino era um menino saindo da adolescência, entrando na juventude com uma mente em transição. Sendo José de 17 anos, com 17 anos, apacentava ele o rebanho da família, junto com os filhos de Zilpa e os filhos de Bila. É isso que diz o texto, lá em Gênesis 37. Só que tem um pequeno detalhe aqui, que estudando essa semana, esse texto, preparando a mensagem, eu me impactei e me encantei. Por quê? A Bíblia está dizendo, olha, esta é a história de Jacó. Mas logo na sequência começa a falar de José. E eu parei, pastora Paula, eu confesso que eu só consigo estudar a palavra dessa forma, lendo trechos muito pequenos e parando para conversar com o Espírito Santo. E quando eu paro para conversar, porque isso aqui me intrigou, como que a Bíblia está dizendo que vai falar a história de Jacó e começa a fazer menção de um dos filhos, um menino com 17 anos de idade. Aí o Espírito me fez ter uma compreensão, um entendimento, que a história desse menino foi tão marcante, que para falar da família dele não tem como não passar por ele. Eu sei que eu estou na introdução do texto, você já vai entender tudo, mas eu quero com isso aqui, liberar uma palavra para a igreja, que a partir de você será impossível falar da tua família sem tocar no teu nome, sem lembrar de você. Pega essa palavra. Sendo José da idade de 17 anos, diz a Bíblia, apacentava ele o rebanho junto com os irmãos, demais irmãos, filhos de Zilpa e Bila. Um menino obediente. Quem é José? Um menino que toda a igreja aqui por diversas vezes já leu, já pregou, já ouviu alguém ministrando sobre ele. Um menino que marcou o seu tempo, por quê? Por causa da sua integridade. Quem era José? Era alguém que se parecia com Deus e não aceitava que ninguém mudasse isso aqui. O pastor estava liberando sobre a igreja essa palavra e eu fazendo uma associação ali com o texto, que o Espírito já tinha posto no meu coração. Era alguém que não aceitava, que não aceitou, que ninguém mudasse isso aqui. Eu me pareço com Deus e ninguém muda. Ainda que venham pratos, ainda que venham ofertas, eu rejeito, porque eu quero continuar parecendo com Deus. Quem é esse menino? Um menino que marca o seu tempo, marca a sua geração, porque ele era um menino conhecido entre nós como um menino sonhador. Um menino que sonhava, e não sonhava pequeno. Ele era um menino que sonhava e sonhava grande. A Bíblia aqui, a partir do capítulo de número 37, ela começa a fazer menção desse moço, mente em transição, saindo da adolescência para a juventude, mas um menino que sonhava grande. E por algumas vezes, melhor dizendo, por 2 vezes, grita forte comigo, quantas vezes? 2 vezes, a Bíblia relata sonhos de José. Preciso que você grave isso com você. Por 2 vezes, a Bíblia revela, a Bíblia mostra, esse menino reunindo a família e contando sonhos. Sonhos famosos na tua casa, você que não conhece o texto, venha com calma, a partir do capítulo de número 37, por causa do tempo eu preciso me avançar, mas tem os detalhes. Ele reunindo a família, contando os sonhos, onde peixes se levantavam e se inclinavam diante do peixe dele. Depois, logo na sequência, tá José novamente, reunindo a família e contando um outro sonho, e ele está implorando para a família ouvir. Porque o texto traz esse detalhe, ele reunindo a casa, os irmãos, o pai, e dizendo, olha, por favor, me ouçam. Eu via quando 11 estrelas, o sol e a lua, vinham e se inclinavam diante de mim. Ele está narrando isso aqui. Só que o texto é conhecido e você sabe muito bem, a narrativa de sonhos grandiosos começaram a trazer incômodo. O menino começa a incomodar. O menino começa a ser perseguido, e pega isso aqui, porque narrava sonhos, é a Bíblia que está dizendo para nós, não havia convivência pacífica no meio da casa. Não tinha uma convivência harmoniosa.
porque ninguém suportava o menino sonhador do lado. Ele era íntegro. A Bíblia prova isso aqui. José tinha uma postura íntegra, porque a Bíblia diz que constantemente ele apacentava o rebanho da família junto com os demais irmãos. E por algumas vezes esse menino chegava em casa trazendo para o pai, trazendo para Jacó notícias ruins da prática dos irmãos. Gente, vamos analisar o texto. Eu estou falando de alguém com 17 anos de idade, que constantemente chegava em casa e dizia para o pai: olha, a prática deles hoje não foi bacana não. Aí talvez alguém possa até pensar: opa, o José era fofoqueiro? Não. O José era tão íntegro e de postura tão correta que ele trazia a notícia para o pai. Quando a intenção é fofoca, ela não traz a notícia para quem vai resolver, ela espalha para a população toda. Só que o menino está trazendo a notícia para o pai, com a intenção de trazer fofoca? Não, com a intenção de melhorar os irmãos, de tentar consertar coisas. Pastor, eu me encanto com detalhes desse texto, sabe por quê? Torno a dizer, vou enfatizar, eu estou falando de um menino com 17 anos de idade, com uma mente em mudança, só que ele está convivendo com pessoas tendo práticas erradas, mas a conduta dele é boa, a conduta dele é íntegra, a conduta dele é correta. Sabe o que eu estou querendo dizer? Ainda que tenha alguém do teu lado praticando coisas erradas, a tua conduta permaneça. Oh, Espírito Santo. Dá para permanecer íntegro. Dá para permanecer íntegro. Dá para permanecer íntegro. Dá para permanecer íntegro. O menino tinha uma prática correta, mesmo vendo os irmãos até mais velhos que ele, com uma prática errada. Aí quando chegava em casa, o texto diz que constantemente ele levava para Jacó a notícia do que os irmãos faziam, certamente com a tentativa de melhora, mas não conseguiu melhorar. Aqui, o menino, além de integridade, ele era sonhador, incomodando ao ponto do texto deixar registrado para nós que a convivência ali não era pacífica. Não era pacífica. Só que nada paralisava o menino, ele continuava sonhando. E por 2 vezes ele sonha e relata. Existe um ditado entre nós aí no mundo, que o povo costuma dizer o seguinte: olha, não conta o teu sonho para ninguém. A gente ouve muito isso aqui. Mas depois que o Espírito Santo me permitiu enxergar esse texto, dessa forma como hoje eu vejo ele aqui, eu não tenho mais essa preocupação. Por quê? José não está tendo preocupações em contar o sonho, a grandiosidade do sonho. E eu procuro me espelhar nisso aqui, sabe por quê? Porque o texto e a palavra e a convivência andando com Deus, a gente tem uma certeza de uma coisa: fofoca não paralisa sonho, macumba não paralisa sonho, olho grande não paralisa sonho, nada disso paralisa sonho. Aí eu pego esse método de vida de José aqui e procuro aplicar na minha vida. Por quê? Porque é bacana quando você conta, ainda que ninguém te dê crédito, ainda que ninguém acredite naquilo que você está dizendo. Olha, Deus vai fazer. Ele está narrando, e por 2 vezes ele narra, trazendo o quê? Desdém, o povo menosprezando, ninguém dando crédito. Só que tem um detalhe: ainda que ninguém acredite, saia contando, filho, porque quando Deus fizer, eita, quando Deus fizer, eu já vi, pastor, isso acontecer na nossa vida, na nossa casa, pessoas desdenharem, menosprezarem, e depois quando Deus fez, entrar e ter que dizer verdadeiramente, Deus é Deus. Oh, filho, olha aqui, era esse o pensamento do menino. Não tinha problema em relatar. Só que isso aqui traz incômodo. Incomodou, começou a incomodar muito. Aí olha o que a Bíblia diz para nós. Um certo dia Jacó chama José e diz para José o seguinte: olha, José,
os teus irmãos estão lá em Siquém apacentando o rebanho. Dá uma ida lá em Siquém e traz notícia do rebanho e dos teus irmãos para mim. O menino obediente como sempre, na mesma hora, vou lá. Partiu, saiu do vale de Hebrom e foi para Siquém. O texto diz que quando ele chega em Siquém, pastora Paula, ele não encontra os irmãos. Aí a palavra usa essa expressão, que ele começa a andar errante. Não que ele estivesse perdido, mas que ele estava procurando os irmãos ali, e na verdade os irmãos já não estavam mais ali. Alguém que passa no momento começa a dizer, olha, os teus irmãos não estão mais aqui. Ainda agora, quando eu estive por aqui, eu os ouvi dizendo que eles sairiam daqui de Siquém e eles iriam para Dotã, apacentar o rebanho lá. O que José faz? José sai de Siquém e caminha até Dotã, aproximadamente mais 30 quilômetros. Ele sai de Siquém, caminha mais 30 quilômetros até Dotã para tomar notícia dos irmãos. A Bíblia diz que quando ele chega em Dotã, de longe, pega aqui, de longe, os irmãos dele o avistam. Só que eu parei para raciocinar. O que é mais fácil? Notar a presença de uma quantidade maior, de uma turma maior, de um grupo maior, ou alguém que vem sozinho? A lógica é perceber quem está em número maior. Só que o texto traz o detalhe para nós dizendo que José foi visto. Se José foi visto que vinha sozinho, certamente também ele consegue avistar os irmãos. Com alegria, eu fico imaginando a chegada do menino. Opa, está todo mundo ali. O rebanho está ali. Meus irmãos estão ali. Bacana, vou levar notícia boa para o pai. Está todo mundo vivo. Só que de um lado, enquanto tem pureza caminhando para encontrar-se com os irmãos, do outro lado tem o contrário. Do outro lado tem trama. Do outro lado começa o quê? O laço. Porque alguém de lá, quando avista o menino aqui, alguém abre a boca e diz, ih, olha quem está vindo lá. Aí você conhece o texto. Eles abrem a boca e começam a dizer, lá vem quem? O sonhador. Só que não para por ali. Lá vem o sonhador, morre. Quem acha que sonha mais que todo mundo. Quem acha que é maior que todo mundo. Quem acha que um dia vai liderar sobre nós. Olha quem está vindo. Eles veem o menino caminhando. E enquanto tem pureza do lado de cá, caminhando em direção aos irmãos, crente que vai receber um abraço, do outro lado começa o laço. Aí começa do outro lado. Olha aí a nossa oportunidade. Oportunidade de quê? Oportunidade de acabar com ele. Está sonhando muito alto. Está achando que um dia vai ser alguma coisa. Olha aí a oportunidade que a gente está tendo de acabar com ele. Aí enquanto o menino vem cheio de pureza no coração de um lado, do outro lado começa a trama sendo feita. Aí o menino chega. Quando o menino chega ali, a Bíblia diz que a primeira coisa que os irmãos fazem é lançar mão no moço. Pega aqui. A primeira coisa que fazem. Eu tenho convicção que o menino estava esperando um abraço. Tinha pureza, tinha amor. Só que quando ele chega, a primeira coisa que eles fazem é lançar mão do moço, não para abraçar, mas para tirar de cima do menino um presente que o pai havia dado. Eu sei que você conhece isso aqui. José, tão amado pelo pai, que ele ganhou um presente que os demais não receberam. Uma túnica colorida, de diversas cores. E quando o menino chega diante dos irmãos, a primeira coisa que eles fazem, eles lançam mão do menino. Não para abraçar, um abraço de carinho, de irmão, de afeto. Não. Eles lançam mão do menino. E a primeira coisa que fazem é arrancar de cima do menino aquela túnica colorida. Eu parei, pastor, quando eu li isso aqui. Porque isso aqui
me fez parar para raciocinar. Eu falei, como assim? A primeira coisa que fazem é arrancar o presente. Como assim? A primeira coisa que fazem é arrancar a túnica. Por que a túnica está incomodando tanto? Porque a Bíblia diz que eles lançam mão, arrancam a túnica e logo na sequência tacam o menino dentro de um poço seco. Só que eu quis entender isso aqui, eu falei, Espírito Santo, por que a primeira coisa que fazem é arrancar a túnica do menino? Que incômodo é esse com um presente que o pai deu? Na hora o Espírito ministrou ao meu coração dessa forma. Ô Marta, arrancando a túnica na cabeça deles, do pensamento deles, o menino se tornaria igual a eles. Só que eles estavam enganados, porque o que tornava o menino diferente não era o que vestia, era a essência que trazia. Arrancam a túnica do menino e tacam o menino no poço seco, e a frieza era tão grande, que a Bíblia diz que eles se assentam em volta do poço e começam a comer e tramar o futuro do moço. Eles se assentam em volta do poço e começam a comer. E enquanto comiam, tramavam. Tramavam o quê? Matamos ou vendemos. Matamos ou vendemos. Matamos ou vendemos ele. Eu parei para analisar isso aqui, sabe por quê? Porque ainda agora, eu estava compartilhando com você sonhos grandiosos que esse menino teve. Deus está revelando sonhos, pastor. E os 2 sonhos que José tem, fala de grandeza, fala de honra, fala de lugar elevado. Só que, logo na sequência, esse menino se vê aonde? Dentro de um poço, e sendo traído por quem deveria amar e respeitar. Observou que quando Deus te faz promessas, Ele caminha sempre pela contramão do que nós planejamos? Eita, Espírito Santo. Eu vou liberar uma palavra, eu não sei quem vai pegar, mas o Senhor me sinaliza aqui, que vai entrar como flecha para o coração de alguém, ainda que não esteja conforme você planejou, Deus não perdeu o controle. Oh, Espírito Santo. Olha aqui, Deus está revelando grandiosidade, mas na sequência tem traição, e tem poço, e detalhe, a trama está sendo feita, e ele está ouvindo. Porque uma coisa é quando fazem reunião, sem você estar perto. Agora a reunião está acontecendo, matamos ou vendemos, e o menino está no poço, ouvindo. É isso aqui que me encantou. Por quê? Porque ele está ouvindo a trama e não está fazendo escândalo. Eita. Em momento nenhum no texto, você vê esse menino, não faz isso comigo não, rapaz. Está no poço, ouvindo a trama toda, mas está como? Eu falei, como assim? Passa por isso aqui e fica em silêncio. Como assim? Está ouvindo, matamos ou vendemos? Vendemos ou matamos? E a frieza do coração era tão grande, o texto demonstra que eles comiam e tramavam. Como consegue fazer isso aqui? Era irmão, só que está tramando. Estão tramando e o menino está lá, ouvindo tudo, e em silêncio. Eu comecei a dizer, Espírito Santo, me traz esse equilíbrio. Espírito Santo. Eu confesso que eu coloquei até a mão sobre a minha cabeça. Me dá esse equilíbrio para entender, para conseguir passar por isso aqui, tendo essa tranquilidade. É claro que como ser humano, o coração está como? Só que não está manifestando, está aqui, ó. Está ouvindo, certamente batimento acelerado, mas está aqui. Eu falei, Senhor, como que suporta passar por isso aqui em silêncio?
Na hora o Senhor me fez entender. E Ele ministrou, Rosângela, o meu coração dessa forma. Ô Marta, a visão do moço só dava para um ângulo. Eu vou de novo. O moço está dentro de um poço seco. Quando eu quis entender como que ele consegue passar por isso em silêncio, o Senhor me fez entender. Marta, a visão dele só dava para um ângulo. Qual era o ângulo que ele conseguia enxergar, a igreja? Alguém já apontou ali atrás. Qual era o ângulo que ele conseguia enxergar? Grita forte comigo. Qual era o ângulo? O céu. Quando o Espírito me fez enxergar isso aqui, eu tive compreensão. Que quem tem mente centrada no céu não anda desequilibrado. Eita! Quem tem mente, quem tem visão no alto, Satanás até vem com pressão, mas a visão dele está lá em cima. Sabe o que eu estou querendo liberar para você? Mantenha a tua visão no alto para se manter equilibrado na terra. Constantemente a terra anda tentando nos desequilibrar. Isso acontece com a gente todo dia. Todo dia tem pressões para tentar roubar teu equilíbrio. Mas quem tem mente centrada lá em cima. Oh, Espírito Santo. A visão do menino estava no alto. Por isso conseguiu suportar a pressão daqui, ó. Conseguiu se manter. Está ouvindo? Matamos ou vendemos? Só que a visão está lá em cima. Visão lá em cima, conseguindo suportar. De repente os irmãos olham. Quando olham, não vamos matar não. Vamos fazer o seguinte, vamos vender. Olha a oportunidade de venda chegando aí. Quando eles olharam, a Bíblia diz que uma comitiva de ismaelitas se aproximavam. Quando a comitiva se aproxima, eles negociam o menino. E por algumas poucas moedas, eles vendem o irmão. Tiram José do poço seco. E por poucas moedas, eles entregam o menino. Sabe quem é José agora? José agora é mercadoria de ismaelitas. O texto diz que os ismaelitas saíram de Gileade, passaram por Dotã, a caminho do Egito, cheios de camelos que transportavam mercadorias que seriam vendidas no Egito. Pega isso aqui. Saíram de Gileade, passaram por Dotã. O lindo é que Deus calcula até a trajetória, o itinerário de mercadores. Olha só, saíram de Gileade, passaram por Dotã, compraram o José e seguiram para o Egito. Estavam cheios de camelos. Em cima dos camelos tinham mercadorias que seriam vendidas lá no Egito. Quando eu parei para observar isso aqui, pastora Paula, meu coração saltou de alegria. Sabe por quê? Eu estou vendo um menino com 17 anos, saindo de um poço arrebentado, ferido, com uma alma magoada, ferida. Quem está vendendo era quem deveria proteger, quem está traindo era quem deveria amar. Entregaram o menino. Pensa comigo, como que esse moço não sai dali? Não fez escândalo, mas era humano como nós somos, sentimos. Tem hora que você não esperneia, não, tem hora que você não briga, mas o teu coração sente. A pedrada, a ferida, a traição, esse moço sentiu. Saiu do poço como? Ferido. Imagina a alma dele. Arrebentada. Só que olha o cuidado de Deus. Foi vendido para ismaelitas. Vem os mercadores. Passaram por Dotã. Compraram José. Poucas moedas. Não quiseram nem... Não, qualquer coisa. Entregaram as moedas. Pegaram o menino. Agora quem é o menino? Escravo. Mercadoria. Começa a trajetória para o Egito. Você já parou para calcular quantos quilômetros eles precisariam caminhar de Dotã até o Egito? Aproximadamente 883 quilômetros. Só que eu estou te dando uma quilometragem que não é feita com um carro bacana que te trouxe para a igreja. Eu estou te dando uma quilometragem que não foi percorrido num acesso, numa via asfaltada com acesso bacana, com sinalização. Não, eu estou falando de vielas, de montanhas, de mata fechada, talvez de riacho, lugar de difícil acesso. 883 quilômetros aproximadamente. E
Isso aqui levou meses de caminhada. Precisaram caminhar muito para chegar no Egito. Mas olha aqui, tem alguém saindo ferido de dentro de um poço. Mas tem um Deus liberando o quê? Liberando o tratamento para o trajeto. Porque olha aqui, talvez você nunca tenha dado atenção a esse pequeno detalhe, ou alguns já. Sabe o que esses mercadores transportavam de Gileade para o Egito? Bálsamo e mirra. Vamos lá? Bálsamo e mirra. E daí, irmã Marta, se você não sabe, o aroma que o bálsamo libera, ele é altamente relaxante muscular. Eu fico imaginando aquele menino sendo tirado tenso. Ai, pastora, a pressão dá para sentir. Aqui, atrofiado de tanta tensão. Só que no meio da trajetória Deus coloca a medicação. Vai respirando, José. Vai respirando que eu vou aliviando. Vai respirando que eu vou aliviando. Tem medicação liberada para você, José. O aroma que o bálsamo libera, ele é altamente relaxante muscular. Para você que não sabe, quando você pega uma folha pequena do bálsamo e prensa nas próprias mãos, ela libera um líquido. E esse líquido, ele é altamente cicatrizante. Eu fico imaginando Deus no céu bradando: José, eu preciso de você, mas eu preciso curado. Vai usando a medicação, porque você vai chegar, mas vai chegar curado, José. Sabe o que eu estou querendo dizer para alguém nessa noite aqui? Que nessa noite aqui, nesse ambiente, também tem bálsamo. Oh, Espírito Santo. Eu não sei quem consegue sentir, mas tem bálsamo aqui. E não é qualquer bálsamo, é o que vem de Gileade. Eita, Espírito. Tem bálsamo sendo derramado sobre nós aqui. Olha aqui, Deus dispensa. Percebeu que Deus não impediu a traição? Percebeu que Deus não impediu o poço? Não impediu, poderia, Ele é poderoso para isso. Mas tem hora que Ele permite. Mas na proporção que Ele permite, Ele tem propósito. Ele também dispensa graça para suportar. Essa semana, quarta-feira passada, o pastor Marcos Gregório foi pregar na nossa igreja. E ele liberou uma palavra que eu peguei e emprego aqui nesse texto. Deus não te libera prova sem antes ter liberado a graça que você iria precisar. Oh, Espírito Santo. Eita, eu sinto graça de Deus aqui. E eu vou falar de forma bem clara. Esqueça o que fizeram, tem bálsamo nessa noite. Esqueça, para de ficar preso lá atrás desse passado de dor. Deus tem pressa. Eu sinto a autoridade de Deus aqui e libero mais uma vez. Deus tem pressa. Tem hora, irmãos, que somos nós mesmos quem atrasamos o movimento e o trabalhar de Deus. Sabe como atrasamos? Ficando presos a coisinhas que fizeram. Oh, irmão, fizeram, tá bom, passa a olhar para frente, filho. Enxerga o que o céu tem para você lá na frente. E eu sinto graça do Espírito Santo aqui, eu vou liberar. Amplia a tua visão, amplia o teu entendimento. Você é o instrumento que Deus quer usar nesse tempo. Aleluia! Quem consegue abrir a boca e dar glória para Jesus aí? Aleluia! Para de ficar preso a coisinhas. Fizeram. Eu vou aguçar a minha visão para frente. É isso aqui que esse moço faz. Porque tem hora, pastor Sérgio, que Deus dispensa medicação e tem pessoas que entram enfermo e continuam voltando enfermo. Aceita o tratamento, filho. Aceita o tratamento. Joga a tua visão lá na frente. Olha aqui, é isso aqui que esse moço faz. E a Bíblia dá base para a gente provar que é isso aqui que ele faz. Por quê? Ele é tratado aqui, 880, foi caminhando muito tempo ali. Mas chegou como no Egito? Curado.
Grita forte comigo, ele chega como? E é dessa forma que você chega também. Oh. Olha aqui, ele chega curado e a palavra dá sinais. Por quê? Porque quando ele chega no Egito, foi vendido para a casa de um homem importante. Foi vendido para um homem chamado Potifar, de muita influência no Egito. Quando ele chega na casa desse homem, o primeiro sinal que ele dá de cura, qual? Foi se envolver com trabalho. Não era alguém, porque o enfermo da alma, ele dá sinais também, como o curado dá. Tá? Pega isso aqui. Sabe como é um enfermo? É aquela pessoa que está sempre na defensiva, está sempre ali atrás, não faz questão de avançar, está sempre preso a algo que fizeram. Esse menino, ele dá sinais de cura, porque quando ele chega disponível. Posso ser útil em quê? O que eu posso fazer? Posso servir em quê? Dedicado. É assim o curado. Fizeram, não me magoaram, não gostei do que fizeram, mas olha aqui, Deus tem algo novo e propósito Deus teve. Disponível. Começa a se envolver com o trabalho. E o que a nossa Bíblia diz? Que a presença de Deus na vida desse moço tornou Potifar um homem muito próspero. Disponível. Esse homem prospera tanto, diz o texto, que ele chama José e fala: vou te dar uma promoção. A partir de hoje, quem manda aqui dentro é você, rapaz. Potifar não era bobo, ele sabia que onde o moço colocava a mão, Deus vinha junto. Oh, Espírito. Posso liberar, eu não sei quem vai pegar, mas tem pessoas à tua volta sendo abençoado por causa da presença de Deus em você. É você que transporta a presença. É você, irmã. Olha aqui, esse homem se torna próspero por causa da presença de Deus através do moço na casa dele. Aí ele começa, ó, vou graduar, olha aqui, a partir de hoje, na minha casa eu não mando em nada. Você só não vai tocar na minha mulher, quem vai mandar, quem vai governar tudo é você. Aí quem é José agora? Alguém que está aqui, ó. Para fazer qualquer coisa naquela casa, tinha que ir lá no escritório do José. Seu José, eu posso? O senhor me autoriza? José está comandando a casa. E ó, já falei que eu gosto dos detalhes. A responsabilidade de José era governar a casa. Mas Deus era tão abundante na vida dele que não só a casa prosperou, como o campo também. Quem leva a bênção é você, filho. Está em você. Está em você. Aqui, começa a prosperar em abundância. Foi próspero Potifar. Aí o inferno vem de novo. Fazendo o quê? Armando outro laço com o menino. E o interessante é que o céu vê tudo e deixa. Começa outro laço a ser desenvolvido. Está muito aqui. Qual é o laço dessa vez, irmã Marta? Da primeira vez, quem é usado são os irmãos. Agora dessa vez é a patroa. A mulher passou, olhou, o diabo soprou alguma coisa no ouvido dela lá. Gostei, hein? Aí começou. Perseguiu o menino. Gente, eu não estou falando de qualquer mulher. Eu estou falando de uma mulher riquíssima e poderosa do tempo. Esposa de um homem muito poderoso. Prósperos. Essa mulher não vinha cheirando a cebola, gente. Ela não vinha pura não, pastor. A Bíblia diz, pega aqui, tá? Que ela prepara o laço todo. Ela dá uma de patroa boa porque ela dispensou todo mundo na casa para deixar o menino sozinho com ela. O que tinha de gente ali naquele dia dizendo, que patroa boa que a gente tem, né? Não era nada. Ela estava preparando o laço para o moço. Ela dispensa os funcionários da casa, ficando a sós com o menino. E ela vem,
Se ela consegue dar folga para todo mundo, você acha que ela veio de qualquer jeito? Veio nada, irmã. Ela veio montada no cão. Veio. Olha aqui, não espirrou qualquer um no ouvido, não. Foi o importado, aquele bonzão que ela guardava só para ocasiões especiais. Montou num salto 17, que joga tudo lá em cima. Colocou uma seda importada sobre o corpo. Colocou uma saia desse tamanho. Preparou o cenário todo e veio. Mas olha o detalhe do texto. O que eu estou te narrando aqui é um pensamento meu, tá? Isso não é Bíblia, não. Só que para dar folga, a informação o texto traz, que ela dá folga para todo mundo na casa. Se ela dá folga, você acha que ela ia vir fedorenta? Não, nada, irmão. Veio montada, veio equipada, preparou o cenário. Quando ela prepara o cenário, aí o texto já revela um segredo que é uma pérola. Olha aqui, quando ela vem aonde? Ó, no galanteio. O que ela falou, o texto não traz registro. Mas olha o que a palavra libera. Que ela vem. Quando vem, olha o que o texto diz. E José, não lhe dando ouvido, fez o quê? Isso aí. Vamos lá, vamos gritar fortão? Quando ela vem, e José, não lhe dando ouvido, quando eu li isso aqui, o Espírito ministrou. Tem muita gente caindo, porque anda gostando do que ouve. Sabe o que esse texto está me ensinando? Quando perceber que é laço, não para nem para ouvir, filho. Se necessário for, corre. Sabe o que é esse corre muitas vezes aqui? Bloqueia. Bloqueia. Sai da conversa. Sai fora. Porque olha a estratégia que ele usa. Ele vem no... Se parar para ouvir, pode ser que goste do que ouve. José, não lhe dando ouvido, fez o que, igreja? Correu. Quando correu, pega aqui. Quando correu, a Bíblia diz que a capa que estava sobre ele fica nas mãos dela. Mais uma vez eu parei no texto. Sabe por quê? Por 2 vezes o inferno está tentando despir o moço. Da primeira vez arrancou a túnica. E da segunda vez arrancou o quê? A capa. Eu falei de novo Satanás tentando despir. Mas aí o Espírito ministrou o meu coração. Mas Marta, quem anda vestido com vestes de santidade não fica nu. Olha aqui, pode arrancar túnica e capa, mas está vestido de integridade. Está vestido de santidade. Sabe por que eu estou vindo com bastante calma pregando isso aqui? Porque ainda agora eu pedi para você liberar para quem estava do teu lado. Dá para permanecer íntegro. Tem pratos chegando, mas nem tudo que é belo vem de Deus. Nem tudo que é atrativo vem de Deus. É laço para te tirar da presença, filho. Aí olha a palavra dando instrução. Se for necessário, corre. Foge. Está sendo o menino agora novamente traído. A mulher vai dar uma de vítima. Você conhece o texto? Os guardas de fora, ela começa a gritar. Os guardas de fora entram na casa. Ela conta a versão dela. O marido chega. O marido acredita nela. E faz o que com o moço agora? Está com o moço aonde, igreja? Numa prisão. Num cárcere. Aí está o José. Alguém que estava aqui, pastor, comandando, liderando, mas agora está onde? Lá embaixo. Numa prisão. Num cárcere, mais uma vez. Injustiçado,
sendo traído e estando num ambiente sem culpa. Só que mais uma vez, o moço não está fazendo escândalo. Mais uma vez, o moço está indo para a prisão. E em nenhum momento do texto, você vê o moço, eu não fiz isso aí não, rapaz. Prisão. Sabe quem perdeu com José indo para a prisão? Potifar. Porque Deus estava habitando lá na casa do Potifar por causa da presença do menino. Quando ele abre mão do menino e o menino vai para a prisão, Deus se ausenta da casa dele. E a Bíblia diz que a presença de Deus vai com o menino para a prisão. Eita, Espírito Santo. Olha aqui, tem gente pensando que Deus só habita em palácios. Mas Deus também entra em prisão. Deus também entra em poço. Deus também entra em desertos. Oh, glória! Deus vai com o menino para a prisão, Rosângela. E a Bíblia diz que a presença de Deus na vida do moço era tão abundante, que quando chega na prisão, o menino chega de novo curado. Demonstração que ele chega curado. Chegou na prisão como? Num canto depressivo, eu não merecia. Não. Chegou como? Sendo disponível. Eu posso ajudar no quê? Precisa de mim para quê? Chegou para o carcereiro e começou a servir. Olha o que a nossa Bíblia diz, para você compreender o texto. A Bíblia diz que ele começa a trabalhar na prisão. E ele começa a adquirir a confiança do carcereiro. Ao ponto do carcereiro pegar a chave da prisão. Pega aqui, gente. Eita, Jesus lindo. Pegar a chave da prisão e colocar na mão do menino, dizendo: agora quem comanda aqui é você. Quem coordena aqui é você. Eu parei quando eu vi isso aqui. Eu falei: como assim? Um detento com chave da cadeia? Onde que você já viu isso? Onde? Eu andei, pastor. Eu tenho um irmão que ele tem uma função dentro da SEAP e ele roda esses presídios todos aqui no Rio de Janeiro. E eu fui com ele em alguns dos presídios em Bangu. E andando com ele lá dentro, eu virei para ele e falei assim: rapaz, tu já viu algum detento aqui com a chave da cadeia? Eu lembrei do texto. Ele: você está doida, menino? Quando que um detento vai ter chave de cadeia? Aí eu só ri para mim, porque eu lembrei do texto. Olha aqui, irmãos, pega isso aqui. O menino está sendo disponível na prisão. E o carcereiro pega tanta confiança nele, que vira para ele e fala assim: ó, agora quem comanda? Comanda aí, comanda aí. Ele está com chave da prisão. Eu parei. Falei assim: como assim, Senhor? Chave da prisão, da cadeia. Aí o Espírito do Senhor me fez, porque o texto traz detalhes dizendo que esse menino, mesmo estando na prisão, ele foi próspero. Pega aqui, irmão. Porque falar de prosperidade sem ter cadeira central, falar de prosperidade sem ter renda no teu bolso, na tua conta bancária, como assim é próspero sem dinheiro e sem cadeira principal? Como assim? Que honra é essa? Eu falei: Senhor, eu quero entender. A Bíblia está dizendo que ele foi próspero, ele foi abençoado na prisão. Eu falei: Senhor, como assim? O Espírito veio ministrando: Marta, isso daí é prova que eu te faço prosperar onde é impossível. Eita! Eu não sei quem vai levantar a mão e vai pegar essa palavra, mas eu vou liberar para a tua vida. Eu não sei o que andam dizendo ao teu respeito. Eu não sei o que andam dizendo sobre a tua casa, sobre a tua empresa, que é impossível crescer, que o país está em crise. Mas o segredo da palavra nessa noite é essa: se tiver presença, cresce. Se tiver presença, cresce. Quem pega a palavra? Oh, Espírito Santo! Para de se prender o que a terra determina ao teu respeito. Para! Olha a palavra liberando aqui. Prosperou onde era impossível. E eu posso te falar uma coisa que o Senhor me permitiu enxergar aqui. Olha aqui, a postura desse moço, ela era tão íntegra que o carcereiro tinha consciência: eu posso dar chave na mão dele, que ele é tão fiel que ele não vai sair daqui sem autorização. Ele é tão íntegro que eu posso entregar a chave, que sem ordem para sair ele não sai.
Sabe o que eu estou querendo dizer? A nossa postura precisa pregar. A machúria andarabás. Pastor, nós estamos vivendo num tempo que é tanta gente fazendo questão disso aqui. É gente fazendo barganha, eu te indico lá, você me indica aqui. E eu, não, só entra lá se você... Não, filho, é tanta gente querendo isso aqui. E se esquecendo de um detalhe, que a vida prega todo dia. Está pensando que eu prego de verdade quando eu estou com o microfone na mão? Não, não. É amanhã, no meu dia a dia, na minha casa, na empresa que eu trabalho, com a minha vizinhança, na faculdade, no trabalho, no shopping, viajando. É aí que eu prego, irmãos. Esse menino estava pregando com a vida, ao ponto do carcereiro falar, olha, pode dar a chave que ele não sai daqui sem autorização, é íntegro. É íntegro. Sabe como precisa ser a nossa postura? Eu estou me enquadrando, tá? Sabe como precisa ser a nossa postura? Como foi a postura não só de José, mas como de Daniel. Que os próprios inimigos, no caso de Daniel, os inimigos disseram, vamos pegar ele como? Ele é fiel, ele é íntegro, não tem meios que a gente possa acabar com ele. Ele é íntegro e fiel. A nossa postura precisa pregar todo dia, irmãos. Sabe o que a palavra diz? Que sem santidade é impossível. Não dá para ter um encontro com Ele, se não tivermos aqui, nesse momento, nesse tempo, uma vida íntegra e de santidade. Não dá, irmãos. Não adianta vir para cá e pregar que o Senhor vai te dar uma chave bacana de um carro legal. Deus faz isso? Faz! Já fez muitas vezes na minha vida. Mas a palavra que precisa sair da nossa boca é essa: Jesus está voltando. Mantenha-se em santidade. Tenha uma vida íntegra. Dá para se manter em santidade. O menino está íntegro. O menino está ali. E sabe como é o José na prisão? Alguém disponível. Porque está na prisão, traído. Mas eu vou impedir que Deus me use, porque eu fui traído? Não, estou disponível. Disponível. Sabe quem é José na prisão? Um menino solícito. Olha aqui, eu já vou encerrar, mas pega isso aqui. A Bíblia diz que na prisão, ele era tão entregue, tão disponível para Deus, que ele percebeu que os amigos do lado, num certo dia, estavam com semblante diferente. Olha que coisa interessante. Alguém tão curado, pastor, que não fica olhando para a sua própria dor. Não, foi traído por algumas vezes, está passando por um tempo terrível de deserto, mas olha aqui, não está olhando só para a sua dor. A Bíblia diz que chega um certo dia, que ele está lá na prisão, e de repente o copeiro, alguém que já tinha sido copeiro do rei, padeiro do rei, que também estava preso, acordou naquela manhã, naquele dia, o texto não traz o horário, mas ele olha para o semblante dos amigos e percebe, por que vocês estão tristes? Por que o semblante de vocês está cabisbaixo? Aí o padeiro e o copeiro começam a dizer, rapaz, nós tivemos um sonho. Só que aqui na prisão, eu sonhei, ele também sonhou. Mas aqui na prisão, não tem nenhum vidente para interpretar o sonho que tivemos. Por isso que a gente hoje está meio cabisbaixo, que a gente queria saber a revelação, mas não tem vidente para interpretar. Aí vem o disponível. Ô rapaz, quem dá o sonho não é Deus? Vai que Deus queira dar interpretação também, conta o sonho. Aí os dois contam, tanto o copeiro quanto o padeiro, contaram o sonho. Aí vem José interpretando, começa interpretando o sonho do copeiro. Depois você lê lá o texto, tem o sonho relatado. Mas a Bíblia diz que ele começa a dizer para o copeiro, olha, o teu sonho significa o seguinte, daqui a 3 dias, você será restituída a tua função. Daqui a 3 dias, se prepara. Você vai voltar para o teu posto. Isso para o copeiro. Aí vem o padeiro, se anima também, conta o dele. Quando conta o dele, aí vem José. Rapaz, a interpretação do teu sonho já é um pouco diferente. Daqui a 3 dias, você vai, morrer. Eu parei, pastor. Porque olha aqui, para olha a interpretação.
você vai sair da prisão daqui a 3 dias e vai ser restituído ao teu cargo de honra. Para o outro, olha a revelação, daqui a 3 dias, você vai morrer. Quando eu li isso aqui, o Espírito ministrou: Marta, nem sempre o que eu vou te mandar entregar é mel. Tem hora que o que Deus vai mandar entregar é bacana, é exalta, alegra. Mas tem momentos que o que Deus manda entregar não é tão favorável, não é tão agradável, mas ainda assim, profeta que é profeta tem que entregar. Agradando ou não. Olha aqui, daqui a 3 dias você vai morrer. Sabe o que aconteceu em 3 dias depois? Faraó aniversariou. E existia um ritual naquele tempo, que quando o faraó aniversariava, alguém era devolvido a função e outro era sacrificado. Quem morreu? O padeiro. Quem foi restituído? O copeiro. Agora observa um detalhe nesse texto. Um menino sonhador com 17 anos, passou pela prisão. Quem colou com ele, quem se tornou amigo dele, também começou a sonhar. Você percebeu? Que por onde um sonhador passa, e quem cola com ele começa a sonhar também. Talvez você esteja passando por um tempo que não consiga sonhar. Eu te libero um segredo através da palavra. Cola com quem sonha. Cola com quem projeta. Está limitado o teu sonho, não está conseguindo pensar, projetar, criar metas, não está? Cola com quem faz isso. Com quem está vivendo algo aqui, mas já projetando para amanhã. Amanhã, ano que vem. Cola com esse, filho. Porque sonhador sempre vai estimular outros a sonharem também. Sai de perto de quem não tem visão aqui para... sai, filho. Aguça a tua visão lá na frente. Eu tenho algo comigo, pastora. Eu não ando com qualquer pessoa. Não ando. Porque eu vou colocar do meu lado quem tem mais Deus do que eu. Quem quer o céu mais do que eu. Porque a vontade dele de crescer, de avançar, vai me estimular a fazer o mesmo. Agora eu vou colocar murmurador do meu lado. Eu vou colocar quem não serve do meu lado. Eu vou colocar quem não quer progredir. Não, filho. Vou tratar bem, vou amar, vou respeitar. Mas do meu lado, eu quero quem tem mais Deus do que eu. Pega isso aqui, filho. Projeta. Amplia a visão. Eu tenho orado nesses últimos tempos pedindo isso aqui para Deus. Senhor, amplia a minha visão. Tira a venda dos olhos. Deus quer revelar segredos que ainda não foram revelados a ninguém. E eu estou pregando para uma igreja que está aguçada com a visão no alto, recebendo a palavra. Então, com autoridade eu libero. Amplia a tua visão. Projeta coisas novas. O departamento está bacana, está grande, mas Deus tem algo novo ainda. 26 anos, a igreja está linda, mas Deus tem algo novo ainda. Oh, Espírito Santo, com autoridade eu vou liberar. Deus vai dar visões a pessoas aqui. Oh, quem pega a palavra, quem agarra ela, coloca a mão sobre a tua cabeça, Deus vai te dar revelações que ainda não foi dada a ninguém nessa terra. Aguça o teu entendimento. Se prepara. Oh, Espírito Santo. Deus vai dar projetos a pessoas aqui. Eu sinto graça de Deus para liberar essa palavra. Deus vai liberar segredos que ainda não foi dado a ninguém aqui. Oh, Deus. Disponível. Era o segredo do menino, disponibilidade. Pronto para servir a qualquer momento. Entregue. Está ali, ó. E do jeito que ele interpretou, aconteceu. Faraó aniversariou. O copeiro saiu da prisão e foi restituído. E o padeiro morre. 2 anos se passam. Grita forte comigo. 2 anos se passam. O copeiro está servindo, esqueceu de José. Pela primeira vez na palavra, eu vejo José pedindo por ele. Pela primeira vez e única. É quando o copeiro está saindo da prisão, quando ele diz, olha,
quando estiver com o rei, lembra-se de mim. Foi quando pela única vez eu vejo esse menino tentando interceder por ele próprio. Só que o copeiro sai, e 2 anos se passam, e ele esquece de José. Tem hora que nós, estou me enquadrando, tá? Tem hora que nós ficamos chateados. Poxa, eu fiz tanto por fulano. Fui eu que revelei, interpretei o sonho. Chegou lá, ó, nem lembrou de mim. 2 anos se passaram e o copeiro esqueceu do moço. Só que o Senhor me ensinou algo através dessa palavra. Diga comigo bem fortão assim: que bom que o copeiro esqueceu. Sabe por que bom? Não é o picolé não. Vem cá. Que bom que o copeiro esqueceu do José. Porque se o copeiro, ao sair da prisão, tivesse lembrado do José, sabe quem seria José? Padeiro. Porque foi a vaga que abriu quando o padeiro morreu. Só que aí vem Deus soprando, ó, esquece ele. O copeiro esqueceu de José por 2 anos. 2 anos se passam. Quem sonha agora? O rei. Faraó é quem sonha. E a Bíblia diz que quando ele sonha, ele fica inquieto. Por quê? Reuniu todo mundo, a turma toda, vidente, aquele pessoal que taca pipoca, que taca galinha, que joga tudo lá. Ele reuniu todo mundo e ninguém interpretou o sonho que ele tinha. O texto diz que ele fica, ó, angustiado, porque ele sabia que tinha importância no sonho. Agoniado ele está, querendo interpretação, e ninguém deu, porque tem segredos que só Deus que revela. Olha aqui, quando o copeiro está passando por ali, que percebeu o rei agoniado, aí vem Deus soprando na mente do copeiro, o menino. Aí vem o copeiro para o rei: meu senhor, quando eu estive no cárcere por culpa do meu pecado, eu tive um sonho lá, tanto eu quanto o padeiro, e tinha um hebreu lá, que da forma como nós narramos o sonho, ele interpretou, da maneira como ele interpretou, aconteceu. O senhor não quer ouvir esse moço? O rei estava agoniado, querendo a interpretação. Na hora, Faraó, opa, e ele está onde? Está na prisão. Manda buscar, manda chamar. Aqui, aí vem os homens até a prisão. Imagina a notícia chegando: José, José era querido, teu momento chegou. O rei manda te buscar, José. Olha aqui, é a ordem dele para te levar. Aí vem José, mais uma vez, dando para nós uma lição de equilíbrio. Porque olha o que o texto diz: quando a melhor notícia desse moço chega, ele não sai correndo afoito, equilibrado. Primeira coisa que ele faz, foi para o banheiro, fazer o quê? Trocar vestes e fazer barba. Eu parei quando eu vi isso aqui. Eu falei: como assim? A melhor notícia da vida dele chega. Se fosse eu, sairia correndo para ver a luz do dia, para ver gente nova, para ter notícia, conversa nova. Não, ele está preso ali há um tempão. Só que quando a melhor notícia dele chega, ele nos dá lições de equilíbrio. Primeira coisa, só um minutinho, foi para o banheiro. Banheiro é expressão minha, mas não tinha onde ele fazer isso, a não ser num lugar restrito. Ele vai lá, faz o quê? Troca vestimenta. Quando eu vi isso aqui, bacana, trocar vestimenta legal, vai ser apresentado diante do rei, trocou a roupa, vai chegar limpo. Mas por que foi fazer barba? Se José era hebreu e hebreu podia andar barbudo, por que faz questão de fazer barba? Aí eu fui estudar. O que eu descobri? Descobri que hebreu poderia usar barba, Deus não repudiava. Deus só repudiava a barba estilo cavanhaque, corte arredondado sobre a cabeça, porque nesse tempo pareciam-se como os sacerdotes pagãos. Então a palavra repudiava, mas a barba por inteiro, para o hebreu era honra. Poderia andar barbudo, era honra para o hebreu ter barba. Por que José está indo para o banheiro diante da melhor notícia da vida dele?
da notícia tão esperada, desejada, sair da prisão, está indo para o banheiro fazer barba, por quê? Parei, quando eu estudei um lado e não consegui entender, fui estudar o outro lado. Aí fui compreender, por quê? O hebreu poderia usar barba, mas e os egípcios? Ele estava no Egito, e os egípcios? Aí eu descobri que o único egípcio que poderia usar barba, e era quem usava, eram os faraós. Por quê? Quanto maior a barba, e alguns deles trançavam a barba, jogavam no ombro. Quanto maior a barba, mais respeito, autoridade e poder ele demonstrava ter. Então alguns faraós trançavam a barba e jogavam no ombro pela grandeza do que era. Tinha um outro tipo de egípcio que usava barba. Quem? Quem queria ser oposição ao governo. Então eles usavam barba para dizer: eu estou repudiando o teu governo. Aí aqui, hebreu poderia usar barba, mas José está indo para o banheiro se barbear. Aí eu consegui perceber o nível de equilíbrio da mente desse menino. Por quê? Eu até posso usar barba, mas eu vou chegar diante de quem é autoridade, dizendo que eu não aceito o governo dele? Não. A minha oportunidade chegou, eu vou com calma, dizendo que sou submisso ao teu governo. Sabe o que eu estou querendo dizer? Quando a tua oportunidade chegar, seja equilibrado. Tem muita gente perdendo o equilíbrio no momento de um auge de alegria ou tristeza. É muita gente. É quando você tem que ser mais sensível. A melhor notícia da vida dele chega. E ele chega sensato. Eu vou chegar dizendo que eu não respeito a autoridade? Não. Aguarda um pouquinho. Tirou a barba, trocou a vestimenta e chegou como? Com submissão. Reconhecendo a autoridade, respeitando o espaço. A Bíblia diz que quando ele chega ali, Faraó começa a narrar o sonho. 2 sonhos. Quantos sonhos Faraó teve? Grita bem forte para a gente fechar. Quantos sonhos? Quantos sonhos José teve com 17 anos de idade? Quando ele chega diante de Faraó, ele chega e Faraó começa a dizer: olha, começa a contar o sonho. Eu tive 2 sonhos, eu tive o sonho, começa a narrar. Aquele sonho das vacas gordas, das vacas magras, e começa a narrar. E o menino está ouvindo. Quando chega o momento de fala do moço, é quando ele cita o texto que nós lemos. Olha o que ele diz para Faraó: meu senhor, o seu sonho foi dúplice. Quem lembra do dúplice? Ele está dizendo o seguinte: olha, por 2 vezes o senhor sonhou a mesma coisa. Eu sempre quis compreender como que esse menino conseguiu passar por poço, por traição dos irmãos, por traição da patroa e por prisão, tão equilibrado. O segredo do equilíbrio está no texto que você leu comigo. Pega aqui, olha ele soltando tanto para Faraó quanto para nós o segredo. Olha aqui, o Senhor sonhou por 2 vezes a mesma coisa. Se Deus te revelou por 2 vezes a mesma coisa, é porque já é algo estabelecido e decretado por Deus. E olha o final do versículo: e Deus tem pressa. Quem lembra? Deus tem? Sonhou por 2 vezes. Deus falou por 2 vezes. Quando Deus fala por 2 vezes, é porque já é estabelecido e porque Deus tem pressa. Quem lembra do início do menino? Por quantas vezes ele sonha? Está entendendo como que ele consegue passar por tanta traição e se permanecer íntegro? Porque lá no início ele já tinha consciência: se Deus me revelou por 2 vezes, é porque Deus já decretou e já é algo certo, vai acontecer. Vai acontecer. Olha aqui, se Deus revelou por 2 vezes, já é estabelecido, já é decretado e Deus tem pressa. Ele sabia, pode vir traição, pode vir poço, pode vir prisão, mas Deus já decretou, vai acontecer. A Bíblia diz que quando ele chega diante de Faraó, ele começa a dizer: o seu sonho foi dúplice. Já é algo estabelecido por Deus, e Deus tem pressa. Olha o sonho: 7 vacas gordas,
7 vacas magras. Ele começa a dizer: meu senhor, 7 vacas gordas, quer dizer para o senhor que em 7 anos o Egito vai passar por uma prosperidade muito abundante, algo muito grande em 7 anos de muita riqueza. Só que logo na sequência apareceram 7 vacas magras, e esses 7 anos serão 7 anos de muita pobreza, de muita miséria, de muita escassez, que virão também sobre o Egito. E logo na sequência o Senhor viu quando as vacas magras engoliam as gordas e permaneciam magras. Sabe o que isso significa? Que o tempo da escassez vai ser tão grande que ninguém vai ter lembrança do tempo da prosperidade. Se eu fosse o Senhor, eu pegaria um homem sábio, colocaria do teu lado em 7 anos de prosperidade, armazenava, para conseguir sobreviver no tempo da escassez. Faraó está ouvindo. Quando ouviu, ele começou a falar: eu só queria a interpretação. Esse hebreu, além de me dar a interpretação, me deu a saída. O homem que eu preciso é você. Quem eu preciso é você. Sabe o que estava se cumprindo ali? Os 2 sonhos do início da jornada do menino. Porque quando Deus fala, quando Deus promete, é algo estabelecido. É você que eu preciso. Aí ele pega o menino, coloca anel sobre o dedo, demonstrando autoridade. Sabe o que ele estava querendo dizer? Depois de mim, quem manda no Egito é o hebreu. O hebreu, José, se torna a segunda voz de maior autoridade sobre o Egito. Sabe o que estava acontecendo ali? O que Deus havia revelado por 2 vezes. Aí eu te pergunto: o que Deus anda falando contigo por mais de uma vez? O que Deus, aguça a tua visão, teu entendimento, traz a tua memória. O que Deus anda falando com você por mais de uma vez? Sabe o que a palavra está provando para nós? Se Deus falou por mais de uma vez, já é decretado. E vai acontecer a qualquer momento, porque Deus tem pressa. Oh, Espírito Santo. Vai acontecer a qualquer momento, porque Deus tem pressa. Olha aqui. Esse menino se torna a segunda maior autoridade de uma nação, gente. Quando se tornou autoridade, foi fazer o quê? Subiu no primeiro carro e foi para o Vale de Hebrom, atrás de quem feriu e tacou no poço? Não. Novamente demonstrando equilíbrio e cura. Por quê? Porque os sonhos lá atrás avisaram: não era eu que ia até eles, eles é que viriam. O nível de equilíbrio é tão grande que tem condições de ficar aqui aguardando. Quem vai trazer é Deus. Quem vai fazer é Deus. Não com sentimento de vingança, porque esse texto me ensina que enquanto tem sentimento de vingança, não tem honra. Deus não honra quem tem sentimento de... Oh, não. Quando os irmãos, posteriormente, porque os 7 anos de fartura chegam e passam, quando o tempo da escassez chega, é quando Deus traz os irmãos e a família toda. Quando os irmãos chegam diante dele, olha aqui, não o reconheceram, pastora. O texto diz, eu sei que a senhora se conhece, quando os irmãos dele chegaram lá, atrás de comida, não reconheceram o moço. Porque tem pessoas que na mentalidade dele, você nunca vai ser ninguém. Então não conseguem te enxergar da forma como Deus está te colocando. Chegaram diante do menino, não reconheceram. Só que o menino, ficou quieto. Preparou o cenário para se apresentar aos irmãos. Quando se apresenta, mais uma vez, demonstra o quê? Equilíbrio. Porque quando se apresentou aos irmãos, não chegou cobrando conta. Por que vocês fizeram isso comigo? Não. Olha a fala do equilibrado e do curado. Não pesem o coração de vocês. Porque para a conservação da vida, foi Deus que permitiu tudo aquilo. Sabe por que eu estou pregando essa palavra nessa noite? Porque o Espírito soprou isso aqui, que vocês estão há dias pregando. O Espírito soprou o coração da liderança da igreja, até que ele venha o quê? Até que ele venha, dá para se manter em santidade. Até que ele venha, dá para se manter em integridade. Eu não sei qual é o prato que Satanás tem colocado diante de você, mas se for para continuar se parecendo com Cristo, diga não. Se necessário for, corra, fuja, luta.